A história de Napoleão Bonaparte é uma tapeçaria tecida com vitórias gloriosas e conquistas que ecoam através dos séculos. Um gênio militar, um líder carismático, um imperador que desafiou o destino. Mas, e se eu te dissesse que o colapso de seu império não foi resultado de uma coalizão invencível, nem de um inverno russo impiedoso, mas sim de uma única decisão equivocada? Um erro tático, aparentemente pequeno, que desencadeou uma avalanche de consequências catastróficas. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da estratégia napoleônica, para desvendar os nós da história e descobrir o ponto de inflexão que mudou o curso do século XIX. Uma falha que, ironicamente, nasceu do excesso de confiança e da ambição desmedida. Antes de nos aventurarmos nessa investigação, peço que se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos mergulhos nas reviravoltas da história, onde desvendamos os mistérios do passado para entender o presente. Mas qual foi esse erro fatal? Onde, exatamente, Napoleão vacilou? Estava relacionado à sua obsessão pela Europa continental? Ou talvez à sua subestimação de um adversário específico? As respostas podem surpreender você. Acompanhe-nos nesta jornada para desvendar os segredos por trás da queda de um império. Uma história de ambição, poder e a fragilidade inerente até mesmo dos maiores líderes. A campanha russa de 1812. A simples menção evoca imagens de frio implacável, fome e a retirada desastrosa da Grande Armée. Mas será que o inverno foi o único culpado pela derrocada de Napoleão? A história nos conta sobre as temperaturas abaixo de zero e as vastas estepes russas, mas por trás desse cenário gélido, um erro tático crucial se esconde, esperando para ser desenterrado. Imagine Napoleão, no auge do poder, liderando um exército colossal rumo ao leste. Seu objetivo? Forçar o czar Alexandre I a negociar, a dobrar-se diante da hegemonia francesa. Mas, ao invés de buscar uma batalha decisiva que esmagaria o exército russo, Napoleão optou por uma estratégia de perseguição. Ele acreditava que, ao pressionar as forças russas constantemente, forçaria Alexandre a se render. Será que essa decisão estratégica, aparentemente lógica, continha em si a semente da destruição? Afinal, Napoleão já havia conquistado a Europa com sua audácia e manobras brilhantes em campos de batalha como Austerlitz e Jena. Por que, então, mudar sua abordagem na Rússia? O que o levou a acreditar que poderia vencer uma guerra de desgaste em um território tão vasto e implacável? A resposta a essas perguntas reside em uma avaliação equivocada do inimigo, uma arrogância que o cegou para os perigos que se aproximavam. Uma teia de suposições errôneas e decisões questionáveis, que o levariam ao seu maior desastre. Napoleão, no auge de seu poder, controlava um império que se estendia por grande parte da Europa. Mas a ambição, como uma chama que arde forte demais, pode consumir até o mais poderoso dos homens. E foi essa ambição desmedida que plantou a semente da sua ruína. A Campanha da Rússia. A simples menção desse nome ecoa com o som de exércitos marchando em direção a um destino sombrio. Por que Napoleão, no auge do seu poderio militar, ousaria desafiar um inverno russo implacável e vastidões aparentemente infinitas? A resposta, meus amigos, reside em uma teia complexa de política, orgulho ferido e uma pitada de arrogância. A Rússia, outrora um aliado relutante sob o jugo do Tratado de Tilsit, ousava agora desafiar o bloqueio continental imposto por Napoleão contra a Grã-Bretanha. Esse desafio, por menor que parecesse, era uma afronta direta à autoridade do imperador francês. Um insulto que não poderia ser ignorado. Mas havia mais em jogo do que simplesmente a obediência de um aliado recalcitrante. Napoleão via na Rússia uma peça fundamental em seu grande plano para dominar a Europa. Controlar a Rússia significaria controlar o leste, abrindo caminho para conquistas ainda maiores. E assim, movido pela ambição e pelo desejo de punir a insubordinação, Napoleão tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Uma decisão da qual ele se arrependeria amargamente. A estratégia de terra arrasada era brutal, mas lógica. Ao destruir pontes e estradas, Napoleão enfrentaria um território inóspito, dificultando o avanço, o reabastecimento e as comunicações do exército invasor. Era uma tática para ganhar tempo, para sangrar o inimigo e para forçá-lo a lutar em condições desfavoráveis. No entanto, essa tática, embora inteligente na teoria, carregava uma consequência terrível: a destruição da própria Rússia. Mas será que Napoleão, um general da Era da Razão, não previu as implicações de uma campanha tão longa e custosa?
Teria ele ignorado os sinais de alerta, o tamanho gigantesco da Rússia, o inverno implacável que se aproximava? Ou, por orgulho e ambição, preferiu apostar todas as suas fichas em uma vitória rápida e decisiva, ignorando os conselhos de seus generais mais experientes? Enquanto o grande exército marchava em direção a Moscou, a resistência russa se intensificava. Guerrilheiros atacavam comboios de suprimentos, desertores engrossavam as fileiras inimigas, e a terra, literalmente, queimava sob os pés dos franceses. Napoleão, cada vez mais distante de suas bases de apoio, começava a perceber que a conquista da Rússia seria uma tarefa muito mais árdua e sangrenta do que ele imaginava. Será que o imperador, no auge de seu poder, finalmente havia encontrado um oponente à altura? O inverno russo, implacável, já castigava as tropas francesas. Não era apenas o frio que dizimava os homens, mas a fome, a exaustão e, acima de tudo, o medo. A Grande Armée, outrora invencível, agora era uma sombra de si mesma, esticada ao longo de centenas de quilômetros de estradas geladas. Mas por que Napoleão se manteve tão obstinado em Moscou, mesmo quando ficou claro que o czar Alexandre não pretendia negociar? Alguns historiadores argumentam que o orgulho de Napoleão o cegou. A ideia de recuar, de admitir uma derrota, era insuportável para um homem que se via como predestinado à grandeza. Outros apontam para a falta de informações precisas sobre as condições reais na Rússia. Os relatórios que chegavam ao imperador eram frequentemente otimistas demais, pintando um quadro irreal da situação. Mas talvez a resposta seja mais complexa. Napoleão era um mestre da estratégia, mas também era um jogador. Ele acreditava que, ao manter a pressão sobre Moscou, forçaria Alexandre a ceder. Ele via a ocupação da cidade como uma aposta de alto risco, mas com um retorno potencialmente enorme: a subjugação da Rússia e o controle da Europa. Será que ele superestimou sua capacidade de intimidar Alexandre? Será que ele subestimou a resistência do povo russo e a vastidão implacável de seu território? As perguntas pairam no ar, enquanto a Grande Armée agonizava lentamente sob o peso do inverno. Mas, voltemos àquele fatídico inverno russo. Napoleão, um mestre da estratégia em campos ensolarados, encontrava-se perdido num labirinto de neve e gelo. A Grande Armée, outrora um símbolo de invencibilidade, agora era uma sombra faminta de si mesma. A logística, sempre o calcanhar de Aquiles de campanhas ambiciosas, havia entrado em colapso. Os suprimentos não chegavam, os homens morriam de frio e fome, e os cavalos, essenciais para a cavalaria e o transporte, tombavam aos milhares. Será que Napoleão não previu isso? Ou será que a arrogância o cegou para os riscos óbvios? Alguns historiadores argumentam que ele estava convencido de que a Rússia cederia rapidamente, como outros países haviam feito diante de seu poderio. Outros sugerem que ele subestimou a vastidão do território russo e a capacidade do inverno de dizimar suas tropas. Independentemente da razão, a realidade era cruel e implacável. À medida que a Grande Armée se aprofundava no território russo, a situação se deteriorava a cada dia. As táticas de terra queimada dos russos, que consistiam em destruir plantações e infraestrutura para negar recursos ao inimigo, estavam funcionando terrivelmente bem. A falta de comida e abrigo transformava cada dia numa luta pela sobrevivência. Será que, mesmo neste ponto, Napoleão ainda acreditava na vitória? A resposta, talvez, esteja na teimosia inerente a um gênio militar que raramente admitia seus erros. Apesar dos avisos, Napoleão teimava. A Rússia era uma ferida aberta no seu orgulho, um desafio à sua hegemonia na Europa. Mas o inverno russo, aquele adversário implacável, era muito mais do que um simples obstáculo climático. Era uma força da natureza, uma entidade quase consciente, capaz de demolir exércitos inteiros. Os generais de Napoleão, veteranos de tantas batalhas, imploraram por prudência. Apontaram para as linhas de suprimento perigosamente esticadas, para a crescente hostilidade da população local, para os sinais inegáveis de que o inverno se aproximava. Mas a ambição toldava a visão de Napoleão. Ele via a Rússia como uma peça de xadrez teimosamente posicionada no tabuleiro europeu, um empecilho que precisava ser removido a qualquer custo. E assim, desafiando a lógica e o bom senso, Napoleão avançou. Moscou, a joia da Rússia, caiu diante de suas tropas. Mas a vitória se mostrou vazia. A cidade estava deserta, consumida pelas chamas, um lembrete gritante da determinação russa em não se render. O inverno se aproximava,
trazendo consigo uma onda de frio implacável e a promessa de sofrimento inimaginável. A Grande Armée, outrora invencível, estava prestes a enfrentar seu maior desafio. Um desafio que, em última análise, a destruiria. Será que, mesmo diante desse cenário sombrio, Napoleão conseguiria enxergar a dimensão do seu erro? Ou a teimosia o levaria à ruína completa? O inverno russo, implacável, já havia cobrado seu preço. A Grande Armée, outrora o terror da Europa, agora era uma sombra esquelética. A retirada de Moscou se transformará em um pesadelo de fome, frio e ataques incessantes dos cossacos. Napoleão, no entanto, parecia alheio ao desastre iminente. Sua teimosia, a recusa em admitir o erro, era tão gélida quanto a paisagem ao redor. Por que ele não ordenou uma retirada imediata no outono, quando ainda havia uma tênue esperança de salvar o exército? Por que se agarrou à vã esperança de que o czar Alexandre cederia e negociaria a paz? A resposta reside na sua inabalável crença na própria invencibilidade. Napoleão, o homem que havia conquistado a Europa, não conseguia conceber a possibilidade de uma derrota. Mas a Rússia não era a Europa. O General Inverno, como os russos o chamavam, provou ser um adversário mais formidável do que qualquer exército humano. E a cada dia que passava, a Grande Armée definhava mais. Cavalos morriam aos milhares, a artilharia ficava abandonada, e os soldados, desmoralizados, se entregavam à própria morte. Enquanto isso, a Europa observava, respirando fundo, aguardando o momento oportuno para atacar. A campanha russa, mais do que uma derrota militar, representava uma quebra da aura de invencibilidade que cercava Napoleão. O erro tático em Moscou não apenas dizimou seu exército, mas também acendeu a chama da rebelião em toda a Europa. O império, construído sobre a força e o medo, começava a ruir. A retirada da Rússia se transformava em um pesadelo logístico. O grande exército, outrora uma máquina de guerra formidável, agora era uma sombra do que fora. A falta de suprimentos, as doenças e o frio implacável dizimavam as fileiras. Os russos, usando táticas de terra arrasada e ataques de guerrilha, constantemente assediavam os franceses, enfraquecendo-os a cada dia que passava. Mas o erro crucial de Napoleão não foi apenas a invasão, mas a persistência teimosa em permanecer em Moscou por tanto tempo. Acreditando que o czar Alexandre cederia e negociaria a paz, ele esperou em vão, permitindo que o inverno russo se instalasse e que suas forças se desgastassem. Essa hesitação, essa crença na própria invencibilidade, o cegou para a realidade da situação. Cada dia que passava em Moscou era um prego a mais no caixão do grande exército. A moral desmoronava, a disciplina se deteriorava e a esperança diminuía. Quando finalmente percebeu a necessidade de recuar, era tarde demais. O inverno já havia abraçado a Rússia com sua fúria implacável, e o exército francês se encontrava preso em uma armadilha mortal. A retirada se tornou uma luta desesperada pela sobrevivência. Os soldados, famintos e exaustos, cambaleavam pela paisagem gelada, deixando para trás um rastro de morte e desespero. A grandiosidade de Napoleão, sua ambição desmedida, agora se manifestava em uma escala de sofrimento inimaginável. O erro fatal em Moscou ecoaria pelos anos seguintes, selando o destino do Império Napoleônico. E assim, a névoa da campanha russa se dissipou, revelando não apenas a devastação de um exército, mas o início do fim de um império. A decisão de Napoleão, motivada por teimosia e uma avaliação equivocada das condições e do inimigo, ecoou através da história, um lembrete sombrio de que mesmo os maiores líderes podem ser derrubados por um único erro fatal. A recusa em reconhecer os sinais, a subestimação da resistência russa e a insistência em permanecer em Moscou, mesmo quando a lógica ditava o contrário, selaram o destino de Napoleão. A campanha russa não foi apenas uma derrota militar, foi uma quebra de confiança, um desmantelamento da aura de invencibilidade que o imperador havia cultivado cuidadosamente. Mas a história de Napoleão serve como uma bússola. Ela nos mostra que a genialidade, a ousadia e o carisma não são suficientes. A humildade para admitir um erro, a capacidade de adaptar-se às mudanças e a sabedoria para ouvir os conselhos são igualmente cruciais. A jornada de Napoleão, da ascensão meteórica à queda vertiginosa, é um estudo de caso sobre os limites do poder e a importância da estratégia. Se você se sentiu tão fascinado quanto nós pela história de Napoleão e pelos meandros da estratégia, não deixe de se inscrever no canal.
Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual figura histórica ou erro tático você gostaria que explorássemos a seguir. Sua curiosidade é a nossa bússola, nos guiando para desvendar os mistérios que moldaram nosso mundo.